Olá pessoal, sou Carlos Polônio. Estamos juntos mais uma vez na quarta videoaula da quarta competência que chama Gerenciar Comunicações Departamentais. Nessa videoaula a gente vai trocar algumas ideias sobre como nos prepararmos para essa tarefa difícil que é transformar a comunicação interna em algo que gere resultados nessas relações tão difíceis que essas relações entre os departamentos dentro de uma empresa. Se você já teve experiência com isso, sabe como é difícil a gente lidar com essas relações entre departamentos tão diferentes, mas que precisam e estão juntos com o objetivo único que é atingir os resultados da que a empresa deseja e espera de todo mundo. Estamos juntos nesse objetivo e a gente precisa então utilizar a comunicação de forma a transformar essas diferenças em resultados positivos. Bom, a comunicação a gente já viu, é um fator essencial para o bom andamento de qualquer coisa que a gente deseja fazer. Se eu quero fazer um bolo, eu preciso ter informação do que eu preciso para fazer esse bolo. Preciso saber como eu preparo isso. E informação e comunicação são imprescindíveis para a execução de qualquer coisa. Nas empresas, ela é fundamental porque impacta diretamente nas relações entre os departamentos. Pensem em departamentos que não se comunicam, que não falam um para o outro aquilo que precisam um do outro. Imagina que confusão é isso dentro das empresas. E aí você podia me perguntar assim, isso é muito difícil de acontecer, né? Afinal de contas, as pessoas estão juntas na mesma empresa, então elas devem se comunicar muito bem. Lamento te dizer, não é assim que acontece. Nós temos muitas dificuldades de comunicação entre departamentos nas empresas. Mas, longe disso ser uma mensagem triste, é uma mensagem de alerta para você que é profissional de recursos humanos e vai agora empreender essa marcha de tentar estabelecer melhores comunicações para fazer com que os departamentos se comuniquem melhor e atinjam os resultados. Uma comunicação ineficiente ou incompleta, ela pode ser ineficiente porque ela não atinge o alvo, ela tenha ruídos, ou incompleta, eu informei só uma parte daquilo que eu precisava informar, ela prejudica o funcionamento de toda a empresa. Ela pode prejudicar uma parte e essa parte prejudica as outras partes como se fosse uma bola rolando numa ladeira. Uma boa comunicação entre departamentos, feita de maneira eficaz e sistemática, pode evitar transtornos absolutamente desnecessários. Então a gente tem que pensar nisso, como fazer essa comunicação funcionar. Para a gente entender como a comunicação entre departamentos funciona, a gente precisa saber qual é o fluxo dessa informação. Como é que a comunicação ela percorre os departamentos, como é que isso se dá, como é que isso funciona? Então, as grandes funções da comunicação dentro da empresa, a gente separou aqui para você e topificou em 3 pontos. O primeiro deles é fazer circular informações novas. Ora, fazer circular é montar um caminho de um para o outro, do outro para o terceiro e assim por diante. Além disso, outra função importante é promover o debate. Quando a informação chega através da comunicação, eu discuto sobre aquilo, eu converso sobre o meu ponto de vista e o outro apresenta o seu ponto de vista. E uma outra coisa importante é que, por função, a comunicação deve promover essa interação entre os vários departamentos da organização. Essa interação implica em sentar, conversar ou discutir o modo melhor como essa comunicação pode fazer com que a gente faça o que a gente tem que fazer. Esse complexo fluxo de informações envolve a comunicação entre departamentos e as suas funções. Tem departamentos que têm funções que são vitais, outras funções são de apoio, mas todos são extremamente importantes. Afinar essa comunicação entre departamentos é nosso papel como profissionais de comunicação e comunicadores internos dentro das empresas. Para saber disso, eu preciso entender e conhecer quais são as direções básicas desse fluxo. Esse fluxo segue uma direção. E que movimentos são esses desse sistema de comunicação dentro de uma empresa? E aí as comunicações podem ser de 3 grandes tipos. Elas podem ser ascendentes. Ascendentes é quando ela sobe. Ascendente. Elas podem ser descendentes, quando elas estão aqui em cima e descem. E elas podem ser horizontais. Quando elas são horizontais, alguns teóricos separam elas e dizem assim, as horizontais podem ser laterais, de um lado para o outro, mas também podem ser diagonais. Eu trouxe para vocês um gráfico e quero que você acompanhe comigo. Nesse gráfico eu tenho aqui uma forma de expressão de um organograma
E você vai ter aqui, ó, dá uma olhadinha comigo aqui, acompanha primeira seta. Essa primeira seta, ela mostra uma relação descendente de um ponto superior, eu estou indicando aqui para você, de um cargo superior para um cargo inferior, do diretor para o gerente. Essa é uma relação, é uma comunicação descendente. Que tipo de coisas a gente tem numa relação descendente? Eu tenho uma normatização, o diretor diz assim, daqui para diante faremos dessa forma. É uma norma, é uma regra. Ele estabelece uma regra de cima para baixo, uma comunicação descendente. Existe uma outra chamada ascendente, que você vai observar aqui, ó, nessa seta aqui. Essa seta diz, um colaborador diz para o seu chefe que está insatisfeito com o horário de trabalho dele. Essa é uma comunicação ascendente. Sobe do nível inferior para o nível superior. Nas relações horizontais, que são de dois tipos, a gente tem as diagonais. É uma relação que vai acontecer entre níveis diferentes. Um diretor conversa com um supervisor de produção, por exemplo. Essa conversa é o quê? É uma comunicação, é horizontal, caracterizada por ser diagonal. Ela não implica numa ordem direta. O diretor, numa organização, numa comunicação formal, não fará uma ordem direta para um supervisor. Ele vai obedecer todo o esquema de níveis que a empresa estabeleceu. Ele bate um papo com o supervisor sobre uma operação, sobre o modo como as coisas estão sendo feitas. Esse bate-papo, essa conversa, é uma forma de comunicação horizontal em diagonal, do diretor para o supervisor. Mas as comunicações também podem ser horizontais laterais. Eu me comunico com o meu colega supervisor, eu sendo supervisor. O supervisor para o supervisor, uma comunicação horizontal lateral. Beleza? Essa é uma forma da gente entender como as coisas funcionam dentro da empresa, como é que é o fluxo dessa informação dentro do ambiente organizacional. Quais são os veículos de comunicação interna que vão ser utilizados para fazer esse fluxo acontecer? Eu coloquei para vocês alguns exemplos, a gente já tinha visto alguns, mas aqui estão os exemplos. Ó, os relatórios, as circulares, que são os memorandos, os boletins, os folhetos, os folders, jornais, o jornal da empresa. A gente tem as revistas, manuais de instrução, apostilas, entre outros, são veículos de comunicação interna que podem ajudar muito a gente se relacionar com os departamentos, melhorar essa comunicação entre departamentos. Outro ponto importante que eu quero lembrar você é que a comunicação interna ela tem que ser encarada como um fator de motivação dos indivíduos. Ela pode ser utilizada e você tem ferramentas para isso, né? Através da comunicação a gente pode motivar as pessoas, conhecer sua opinião e conhecer seus sentimentos, suas aspirações. Quando eu faço isso com as pessoas, quando eu permito que elas digam o que elas sentem, o que elas esperam, o que elas desejam da empresa, eu de algum modo deixo elas participarem do processo. Quando as pessoas participam mais dos processos, quando elas se comunicam melhor, elas participam melhor e essa participação faz ela gerar resultados muito mais eficientes. A gente tem que pensar nisso. E aí, pensando também como agente de mudança, uma pesquisa feita nos últimos 20 anos aos colaboradores, eles perguntaram para ele, o que você espera da comunicação? A gente quer da comunicação saber quais são os problemas da empresa, né? Como ela vai lidar com esse problema, qual é o meu papel como colaborador para apoiar a empresa para que ela resolva o problema. Vejam, os pesquisados, os colaboradores disseram isso. A gente quer saber quais são os problemas, como é que ela vai lidar com isso, o que eu posso fazer para contribuir. Ao contrário do que muitos gestores de empresas pensam, se eu me comunico mais ampla e abertamente com as pessoas, eu posso melhorar o fluxo, a forma como nós fazemos as comunicações e integrar melhor as pessoas. E aí, por fim, eu trouxe para vocês dicas de como melhorar essa comunicação interdepartamentos, entre os departamentos de uma empresa. O consultor Mário Persona gravou um vídeo para uma revista interna de uma emissora de TV e dá dicas de como... Vejam, ele gravou esse vídeo e está disponível na internet. Você tem a referência disso no nosso fascículo. Ele gravou esse vídeo para explicar para uma grande rede de televisão atual como melhorar a comunicação interdepartamentos. Será que eles têm problemas como as outras empresas? Possivelmente tem, né? Mas tem gente para lidar com essas dificuldades. Algumas dicas do professor Mário Persona. Melhorar a comunicação é essencial à produtividade. Ele diz, para sermos produtivos nós temos que nos comunicarmos melhores entre os departamentos. Nós precisamos estimular a afinidade entre esses departamentos. Um está para o outro e eles precisam se relacionar melhor.
estimular equipes e transformá-las em equipes mais coesas, mais juntas. Elas estão juntas para o mesmo objetivo e a comunicação ajuda a gente a chegar nesse ponto. Incentivar esses colaboradores a conversarem. A gente vem de um movimento cíclico. Eles conversavam muito, nós estabelecemos regras de gestão para eles pararem de falar uns com os outros. E agora nós estamos voltando a dizer, conversem mais uns com os outros, no cafezinho, conversem sobre o seu trabalho. E aí é num bate-papo que possivelmente a gente pode ter uma ideia, pensar numa forma de fazer melhor aquela coisa, e é através de comunicação que a gente consegue isso. Incentivar que as conversas, que as nossas ideias sejam fluidas, que elas funcionem, que elas caminhem, que elas pensem em outras formas de lidar com aquela problemática. Se eu apresento minha ideia para alguém, ele pode, com o conhecimento que ele tem, contribuir com a minha ideia, eu com a ideia dele. E essa fluidez pode ajudar a gente transformar os nossos departamentos em departamentos melhores. A falta dessa fluidez de comunicação é problemático e a gente tem que reconhecer isso. Quando nós não nos comunicamos bem, nós temos problemas dentro da empresa. Uma outra coisa importante é planejar o fluxo da comunicação. Ela tem um caminho a percorrer. Eu preciso planejar isso. E acima de tudo, e melhor de tudo, é que eu preciso educar as pessoas para que elas melhorem a sua forma de comunicação. Eu preciso dizer exatamente tudo o que eu preciso dizer para as pessoas. Eu não posso dizer metade, esperar que elas entendam tudo e aguardar que o resultado seja uma terceira coisa que eu nem disse que deveria acontecer. Ok? Esse foi o nosso quarto módulo e eu agradeço para você toda a sua atenção. Fico à tua disposição nos nossos fóruns a cada semana. Estou lá à tua disposição. Coloca as tuas dúvidas, a gente vai se conversando. Tem as nossas atividades para você realizar. Qualquer dúvida, à tua disposição. Ok? Grande abraço, nos vemos.